O Leverkusen me deixou um pouquinho de lado, eu não joguei muito com ele. E depois, no final, ainda um momento, ele até fala que esse momento que ele me afastou que fez eu virar um grande jogador, porque ele falou que se ele tivesse jogado aquela Série B e continuasse, ele falou assim, talvez você não teria virado o que você virou. E você entendeu isso? Como é que você encarou esse processo? E por que você virou esse grande jogador numa Série B não jogando? Então, porque ele fala que era um momento que eu estava começando a carreira, estava um pouco empolgado, e eu acho que ele tem razão nisso mesmo. Mas é muito fácil falar que deu certo depois que eu não estava jogando na Roma, né? Mas enfim, então foi esse processo do Atlético Mineiro, que eu meio que saí do time, para até chegar onde eu cheguei, foi muito longo e foi muito difícil também, porque eu tive que praticamente recomeçar de novo. Quando eu volto para o Barueri depois, eu tive que recomeçar de novo mesmo. Porque ali no Atlético Mineiro, quando o meu empresário não renova o contrato com eles, eu fiquei quase 6 meses treinando sozinho, sabe? Porque não tinha renovado o contrato com o Atlético Mineiro. Quando o Levi fala assim que estava empolgado, o que isso significa? Empolgado em que sentido? É no sentido do deslumbramento de estar num grande clube, que isso, imagino que influencia mesmo a cabeça de um jogador. Aliás, tá aí um bom tema pra gente conversar. Porque é algo que muitas vezes as pessoas também não entendem o impacto disso na vida de um garoto de 18 anos. Você estava lá na base do 15 de Jaú, estava lá no Atlético Mineiro, salário baixíssimo, praticamente uma ajuda de custo. Aí, de repente, te oferece um contrato, vem você um potencial, um talento. Você não precisa falar valores, mas imagino que seja do nada, a partir da assinatura de contrato, cifras grandes que você até então é um sonho, que você não imaginava. Qual é o impacto disso na cabeça de um jovem de 18 anos? O impacto é muito grande. Eu vou falar assim no comecinho como é que foi. Eu ganhava nos juniores do Atlético Mineiro R$350. Era uma ajuda de custo. E teve um mês que atrasou 2 meses o salário, eu peguei R$700 junto. Eu lembro que eu peguei R$700, liguei pro meu pai e pra minha mãe e falei, pai, pode parar de trabalhar que agora eu vou sustentar a casa. Aí você imagina a cabeça como é que tava. Minha mãe falou, você tá doido, menino, não sei o quê, cuida da sua vida aí, não sei o quê, seu pai tá aqui trabalhando. Mas enfim, para você ver como que era. E aí, desses R$700, eu fui para R$3.000 na semana que eu joguei, que eu fui titular do profissional. Aí eu joguei esse jogo, na outra semana de 3.000 foi para 8.000. Aí a minha cabeça eu achava que eu era rico e milionário já. Você entendeu? É um menino de 18 anos, claro. Entendeu? Então assim, para quem no 15 de Jaú, há 2 anos antes, não ganhava nada, que estava querendo trabalhar, lá em Jaú tinha no centro, eram os policiais que cuidavam do estacionamento, que era a Zona Azul, que era a Polícia Mirim. Eu falei para meu pai, coloca eu na Polícia Mirim para trabalhar ali, acho que ganhava R$150 por mês. Então, de R$150 por mês, em 2 anos ganhar R$8.000, na minha cabeça eu achava que eu era rico. E acabou por um certo ponto, sim. Eu sei disso, né, que eu dei aquela empolgada de, às vezes... eu lembro que quando eu não estava jogando, eu nunca fui de sair pra noite e fazer coisa errada, nada, mas eu queria falar pros caras que eu estava fazendo alguma coisa errada. Eu ficava a noite inteira sem dormir, jogando videogame para chegar lá com olheira pros caras acharem que eu estava na noite, sabe? Então, assim, é uma loucura que eu estava vivendo e o Leverkusen me deu no meio mesmo. Ele chegou e falou assim, eu lembro uma vez numa reunião que ele falou assim, pra mim você é o melhor zagueiro que eu tenho no elenco, mas comigo você não vai jogar. Ele falou desse jeito pra mim. E aí, pra mim, assim, eu batia de frente com ele, achava que não, que eu tinha que jogar, E aí tinha pessoas em volta que me estimulavam pra isso também. Então, assim, eu acho que é sempre bom, assim, você ser cercado de pessoas que te ajudam e às vezes uma crítica mesmo no momento. Se eu tivesse um Leverkusen amigo que fala assim, cara, você tá errado mesmo, entendeu? Mas não, sempre fala, cara, tu é o melhor do time porque tu não joga. Enfim. E aí foi nesse momento que acho que eu tinha que passar por isso mesmo pra poder chegar onde eu cheguei. Fala, desculpa, pode continuar. Não, e assim, o Levir não ficou, tipo assim, igual ele falou, né? Se não fosse aquilo. Mas talvez ele poderia ter me abraçado também e colocado pra jogar, né? Sim. Não ter me deixado de... Te dado um conselho. Me dado um conselho. E com os olhos de hoje, você consegue entender por que você tinha que, de repente, passar pros seus colegas, tipo, tô na noite, tô curtindo, o que leva a essa autoafirmação? Porque eu queria fazer parte daquele ambiente. Acho que era isso. E assim, você eu não gostava. Meu pai me criou dentro da igreja, eu sabia as coisas que tinha que fazer. Naquela época ali ainda eu era religioso. Hoje eu falo que eu não sou religioso, sabe? Mas naquela época eu era religioso, eu tinha medo de Deus. Eu falei assim, se eu fizer isso e aqui, eu vou ser castigado. Então eu vivia assim, cara, eu não vou sair na balada. Cara, eu acho que eu entrei na boate a primeira vez, eu tinha quase 20 anos.
Então, assim, eu sempre fui aquele cara ali, só que naquele momento eu queria participar daquilo, sabe? Você não queria parecer que você era o puritano da turma. Exatamente. Eu falei assim, não, eu quero ser o bad boy, sei lá que eu quero ser. Enfim, eu era um moleque, cara. Sim. Era um moleque que fazia coisa errada, fez coisa errada e que aprendeu depois a lição, né? Porque, queira ou não queira, com todo respeito ao Barueri, eu tive que voltar lá pro Barueri.